Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje a gente vai finalmente fazer a review do capítulo 198 do mangá de Black Clover. E eu sei, eu comecei bem atrasado, pois já estamos no 199. Mas como eu tô produzindo vários vídeos, eu espero muito que vocês me perdoem. Já tô adiantando pra vocês que esse capítulo tá muito épico e eu espero que nossa review fique também. Asta e Yuno agora estão enfrentando um verdadeiro demônio. Então não se esqueça de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui e de deixar o seu gostei aí embaixo. Essas coisas vão me ajudar demais. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Black Clover capítulo 198. O Grimório do Trevo de 5 Folhas. O capítulo já se inicia com Asta e Yuno, ambos utilizando suas poderosas transformações. Eles estavam saltando em direção ao demônio que havia despertado graças aos elfos. A pergunta agora era: qual será o resultado do primeiro golpe dos dois? Aquele demônio foi o responsável por ter manipulado a reencarnação e também a vingança dos elfos. Agora o Asta e o Yuno estão enfrentando um poder mágico devastador. Vemos então aquele demônio próximo aos dois que observavam torcendo para que o seu ataque tenha surtido algum efeito, pelo menos o suficiente. E então vemos que aquilo causou uma pequena ranhura no braço daquele novo inimigo. O demônio então recita as seguintes palavras: Naori Nazai. E instantaneamente a gente percebe que os ferimentos daquele inimigo, o pouco que foi causado pelo ataque do Asta e do Yuno, estavam se desfazendo, como se aquele golpe não tivesse sido nada. No olhar dos dois heróis nós vemos uma mistura de surpresa e raiva. Mesmo atacando com tudo, aquilo não havia sido suficiente. Enquanto para o demônio aquilo foi sarcasticamente surpreendente. Ele diz que foi um golpe impressionante, isso pelo fato de conseguirem pelo menos o arranhar. Ele então começa a falar sobre a capacidade dos garotos. O demônio começa por Yuno, dizendo que aquele possuía o poder espiritual élfico, o poder daquele amado pela mana. Já Asta era alguém que estava carregando o grimório demoníaco, e ainda diz que aquele grimório deveria estar em suas mãos de demônio por direito e não com o garoto. Por fim ele diz que ambos são extremamente irritantes. Não sei que demônio você é, mas ofereço esse grimório a você. Vemos então Valtos e Hades observando chocados com tudo aquilo que estava acontecendo. Eles então se perguntavam qual era o problema daquele cara completamente sombrio. Hades então chega à conclusão que da mesma forma que o Lich havia os usado, ele também tinha sido usado por esse demônio. É então que em meio a toda aquela devastação a gente tem a explicação que aguardávamos desde o início da obra. Quando o detentor do Grimório do Trevo de 4 Folhas é engolido por um desespero profundo, um Grimório do Trevo de 5 Folhas nasce. Para o demônio, finalmente, depois de tanto tempo, agora ele estava em posse de um corpo físico e também de um Grimório das Trevas. Finalmente, aquele monstro poderia manifestar sua verdadeira forma, e assim ter o verdadeiro poder no mundo dominado pelos humanos. Agora Asta e Yuno mostram em suas expressões uma mistura de temor e ódio. Como eles poderiam parar aquele inimigo tão poderoso, agora que aqueles dois são a última esperança? Nesse momento, mais algumas revelações são feitas. Há 500 anos atrás estava indo tudo bem, até que o Grimório do Desespero nasceu. Mesmo assim, nos últimos instantes, eles ainda conseguiram resistir a tudo aquilo. Mas dessa vez, usando a magia proibida de reencarnação, foi muito fácil corromper os seus corações e espírito. Para o demônio, os elfos queriam ser pisados como se eles fossem simples degraus. Por fim, o demônio ainda diz que nem mesmo ele sabia que encontrar um coração vazio seria tão fácil assim. Enquanto isso, ele levava seu grimório do Trevo de 5 Folhas. Tudo que o demônio havia feito foi aguardando por esse momento. Todos que enganou, roubou e matou. E para ele, tudo isso havia sido muito divertido. Agora em posse de um novo Grimório do Desespero, o demônio honrava o nome daquele livro mágico, pois desespero era aquilo que ele estava levando a todos à sua volta. Asta e Yuno novamente planejavam tentar o impedir. Os dois então saltam em direção àquele monstro com a intenção de acabar logo com tudo aquilo. Mas ainda com um sorriso em seu rosto, o demônio diz que aquele esforço era digno de pena, até porque ele não seria bem o adversário dos dois naquele momento. Por fim ele diz que chegou a hora de surtar. Era o fim da linha para o elfo transbordando mal. Pátria agora havia se transformado no elfo negro, e ele recebe uma ordem do demônio. Vá e deixe que seu ódio e desespero se manifestem. Hikari Mahou Danzai Kouken.
As flechas de luz, já conhecidas por serem uma das magias mais poderosas de Patry, são utilizadas contra os dois garotos e aquilo realmente estava causando um grande dano. Acontece que dessa vez as flechas estão fortalecidas, pois aquela luz agora estava banhada em escuridão. Aquilo não só atinge os dois, como também destrói tudo naquele lugar. Uma grande devastação havia sido trazida por um único e simples ataque. Yuno então percebe todo o problema trazido por aquele golpe. Aquilo era uma luz negra, um poder e velocidade que nem mesmo a própria Manazone conseguia bloquear. O meio-elfo, meio-humano então grita a Asta perguntando se ele sobreviveu àquele golpe. Asta então sai completamente pistola dos escombros. E ele ainda briga com Yuno dizendo que ele não morreria com um ataque daqueles. Mesmo assim, negando, ele havia percebido. Aquele ataque teve um grande poder e uma força incrível por trás. Se a sua aura de antimagia não tivesse protegido ele, com certeza o Asta já estaria morto naquele momento. Os dois garotos então perceberam que Patry, o elfo que antes já possuía poder o suficiente para dar um grande trabalho para qualquer capitão, o causador da morte do rei mago Julius Novachronos, nesse momento, estava muito mais poderoso que antes. Observando que os dois conseguiram sobreviver e se erguer após aquele ataque, o demônio então diz que esses são os momentos finais de um moribundo, que está liberando o poder mágico que resta em seu grimório, dizendo por fim que eles podiam brincar o quanto quiserem. Após isso, aquele demônio se despede e passa a voar em direção à saída daquele lugar. Mas ainda assim, antes de escapar, ele se perde em seus próprios pensamentos. Ele cita o Yuno como um humano predestinado, aquele que era filho de um elfo com uma humana. Já Asta era um completo inútil, sem nenhuma magia, mas de alguma forma ele possuía um grimório do trevo de 5 folhas. Mas no final, aqueles dois realmente morreriam naquele lugar. Então, olhando pro Asta, o demônio diz que o melhor a se fazer naquele momento era roubar logo o corpo daquele garoto. Isso antes que ele acabe morrendo. Naquele instante, o Asta começa a gritar pra ele, dizendo que não deixaria que o demônio escapasse dali tão facilmente. Asta então novamente salta em direção ao demônio. Ele estava usando todo o seu poder e força de vontade pra tentar o impedir. Mas do outro lado, ele também estava prestes a ser impedido. Patry, ou melhor, o Elfo Negro, saltou em sua direção e estava pronto para matar Asta a qualquer momento. O garoto estava prestes a ser atingido pelo elfo. Aquele seria um golpe direto. Mas vindo por trás, o Yuno também estava ali. E ele usa sua tempestade de velocidade por trás para tentar acertar o Patry. Com aquele golpe, ele poderia não só salvar o Asta, mas também vencer aquele novo adversário. Infelizmente, isso acabou não acontecendo. Mesmo o Patry tendo ficado bem chocado, aparentemente o Yuno estava muito distante. Nem mesmo se chamando tempestade de velocidade, aquele ataque mágico seria rápido o suficiente para alcançar os dois. Então, coberto por sua magia das trevas, Patry se aproxima cada vez mais de Asta e naquele momento, o garoto já estava se vendo sem nenhuma saída. Com sua espada feita de luz negra, Lich ataca diretamente Asta. Aquele golpe certeiro realmente havia atingido o garoto e dessa vez, nem mesmo a antimagia foi capaz de o proteger. Enquanto era atingido por aquele golpe, Asta tenta dizer algo. É então que ele começa o seu discurso enquanto Patry se preparava para um novo ataque. Você pode não perdoar os humanos. Eu também posso não perdoar vocês por tudo que fizeram. Mas talvez um dia, nós talvez possamos nos entender, não é mesmo? Asta agora já estava gritando, ele não havia desistido daquela batalha. Ele então grita a Patry para que por favor saísse de sua frente, e assim deixasse que ele fosse em direção do demônio para assim o impedir. Naquele momento o elfo parece ter começado a sucumbir, enquanto isso ele ainda lutava dentro de sua própria escuridão. Em seu olhar vemos o mais puro desespero. Naquele momento vemos se formando em volta de Patry uma grande esfera de pura escuridão. E ele estava ali, dentro dela. Aquele elfo parecia estar sofrendo muito enquanto produzia mais um de seus ataques. Dessa vez talvez seja o mais poderoso. Da boca de Patry apenas uma palavra saía repetidamente: ódio. Vemos nesse momento Asta e em seu rosto temos uma expressão: desespero. O garoto já havia percebido que algo muito ruim aconteceria se aquela magia fosse lançada. Não havia nenhum motivo para esperança ou bom pressentimento ali. A simples existência daquele poder, antes mesmo de que ele fosse lançado, já estava destruindo completamente todo aquele lugar. As paredes e chão estavam rachando, quebrando e até mesmo sendo atraída em direção àquilo. Nesse momento vemos que dois capitães, Nozel e Yami, estavam se aproximando para tentar também lutar junto a Asta e Yuno naquele lugar. Mas mesmo ainda longe, os dois sentiram aquele poder mágico. A magia mais poderosa de todas estava prestes a ser lançada, e talvez ninguém possa impedir a tempo. Com isso, o capítulo 198 de Black Clover chega ao fim. E daqui a pouquinho, logo eu tô trazendo a review do capítulo 199 também, beleza?
E aí pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @Nishounen, e me mandar uma mensagem por lá pra trocar uma ideia e avisa que você veio por esse vídeo por mensagem. No Insta eu sempre tô fazendo enquetes e pedindo sugestões pra vocês, então é ótimo pra trocar ideia. Além disso eu mostro as thumbnails e o processo de criação dos vídeos por lá, então me segue que eu sei que você vai curtir. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei aí embaixo se ainda for novo por aqui. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá um grande abraço e tchau!